Bem-vindos ao canal! Ao menos nos próximos minutos, você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série sobre heurísticas e vieses cognitivos, esta é a parte 3. 1. Viés de aversão à perda, loss aversion. Definição: é a tendência psicológica de sentirmos a dor de uma perda de forma muito mais intensa do que a alegria de um ganho de mesmo valor. Estudos sugerem que, para nossa mente, perder R$100 dói o dobro do que ganhar R$100 nos traz satisfação. Isso nos torna excessivamente cautelosos ou irracionalmente persistentes para evitar concretizar um prejuízo. Nota de clarificação: embora parecidos, o foco desses dois vieses são diferentes. Como visto na parte 2, a falácia do custo afundado, ficamos presos ao que já foi gasto no passado, tempo, dinheiro ou esforço. Já no viés da aversão à perda, o foco é o medo da dor imediata ou futura. No custo afundado, você não quer admitir o erro. Na aversão à perda, você não quer sentir o golpe de perder algo que já considera seu, e essa dor supera a vontade de ganhar algo novo. Exemplo 1. Investimentos. Um investidor vê sua ação cair 40% após uma crise grave que comprometeu os fundamentos da empresa. Uma reavaliação racional indicaria vender e realocar o capital. No entanto, a dor de realizar a perda faz com que ele mantenha a posição apenas para evitar o desconforto psicológico de admitir o prejuízo. Ele prefere manter a ação na esperança que suba, arriscando perder tudo apenas para não ter que encarar o sentimento de perda imediata. Especialmente em investidores leigos, a dificuldade de separar emoção e análise torna esse viés ainda mais comum. Isso vale para o inverso também. Uma ação que o sujeito possui e está em franca ascensão, e ele prefere vender com o lucro X, que poderia ser ainda maior se ele mantivesse as ações. O medo de perder o lucro pode fazer ele perder lucros ainda maiores. Exemplo 2. Marketing e escassez. Empresas exploram esse viés ao criar a sensação de que algo está sendo tirado de você. Quando você vê um anúncio de últimas unidades ou promoção expira em 30 minutos, o seu cérebro não avalia se o produto é bom. Ele entra em pânico com a ideia de perder o direito de comprar. A angústia da perda iminente atropela a lógica do consumo, forçando você a agir apenas para evitar o desconforto de ficar sem. Implicação: nos torna aversos a riscos necessários e nos mantém estagnados. Muitas vezes deixamos de ganhar algo novo e melhor porque estamos ocupados demais tentando proteger algo pequeno que já possuímos. Como evitar? Pense no ganho potencial. Em vez de focar no que você está deixando para trás, pergunte-se: o que eu ganharia se começasse do zero hoje? A regra dos 10 anos. Essa perda será relevante daqui a 10 anos? Frequentemente superestimamos a dor momentânea de um prejuízo que no longo prazo é insignificante. Neutralize a emoção. Tente olhar para os números ou fatos de forma fria, como se estivesse aconselhando um estranho. Lembre-se, a dor de perder não deve ser maior que a coragem de avançar. Não deixe que o medo de ficar sem o que você tem te impeça de conquistar o que você merece. 2. Viés da ação e viés da omissão. Definição: ação é a tendência de favorecer a ação em detrimento da espera, mesmo quando não há evidências de que agir trará um resultado melhor. Socialmente, somos programados para valorizar a proatividade. Ser alguém que faz acontecer é recompensado, enquanto esperar é visto como fraqueza ou indecisão. O problema surge quando agimos apenas para aliviar nossa própria ansiedade diante da incerteza, gerando um resultado indevido. Definição: omissão é a tendência de considerar que um dano causado por não agir é menos grave do que um dano causado por uma ação direta. Sentimos que somos menos culpados se o pior acontecer por nossa inação, do que se tivéssemos tentado ajudar e falhado. Exemplo: ação, o lado da resposta impulsiva. Em um conflito de equipe ou uma crise financeira, o desejo de fazer algo pode levar a decisões apressadas que pioram o problema. Agimos para sentir que temos o controle da situação, quando, na verdade, a reflexão silenciosa seria a ferramenta mais poderosa. Exemplo 2. Omissão, o dilema da traição. Você descobre que o parceiro de um grande amigo está sendo infiel. Ao decidir não contar, você se protege sob a justificativa de não querer destruir um casamento. No entanto, ao se omitir, você permite que a enganação continue. O cérebro usa a omissão para fugir da responsabilidade de um possível conflito, ignorando que o silêncio também é uma escolha que molda o destino das pessoas envolvidas.
Implicação. O viés da ação nos faz gastar energia em movimentos inúteis para manter as aparências de competência. O viés da omissão nos torna cúmplices passivos de situações injustas, apenas para mantermos nossa consciência limpa de erros diretos. Como evitar? Valorize a pausa. Reconheça que ser proativo é bom, mas ser estratégico é melhor. Às vezes, a ação mais corajosa é não fazer nada até ter clareza. Assuma o peso do silêncio. Em dilemas morais, pergunte-se: se o pior acontecer, eu me sentirei em paz sabendo que eu poderia ter evitado isso? Lembre-se, agir sem pensar é imprudência, mas omitir-se diante do necessário é negligência. A verdadeira autonomia não é apenas agir, mas ter a coragem de assumir as consequências de suas escolhas, sejam elas um grito ou o silêncio. 3. Viés da distinção. Definição: é a tendência de supervalorizar pequenas diferenças entre duas opções quando as analisamos lado a lado. O problema é que, na vida real, consumimos ou vivemos as escolhas de forma isolada. O que parece uma diferença gigante na vitrine ou na comparação direta torna-se irrelevante no uso cotidiano. Exemplo 1. Trabalho, talento. Em um processo seletivo, você tem dois candidatos. Um fala um pouco melhor, o outro tem um currículo técnico ligeiramente superior. Ao compará-los diretamente, essa pequena diferença técnica parece o fator decisivo. No entanto, se você os avaliasse em dias diferentes, perceberia que ambos são excelentes e que aquela pequena vantagem técnica não mudaria em nada o desempenho no dia a dia da empresa. Exemplo 2. Relacionamentos. O gramado do vizinho. Você está em um relacionamento longo e estável. De repente, conhece alguém novo que é mais entusiasmado ou demonstra um carinho diferente. A comparação direta faz com que a novidade pareça infinitamente melhor do que o parceiro atual. Você foca na faísca que falta em seu relacionamento e ignora toda a base construída. O erro é comparar a vitrine da nova pessoa com o cotidiano do parceiro atual. Isoladamente, ambos têm valores diferentes, mas a comparação faz a pequena diferença parecer um abismo. Implicação. O viés da distinção nos faz gastar mais dinheiro em produtos com funções que nunca usaremos e tomar decisões de vida baseadas em contrastes momentâneos, em vez de satisfação a longo prazo. Como evitar? Avalie isoladamente. Antes de escolher, pergunte-se: se existisse apenas esta opção, eu estaria feliz com ela? A regra do uso real. Como eu vou me sentir usando isso daqui a um mês, quando não tiver a outra opção por perto para comparar? Cuidado com a novidade. Lembre-se que o contraste entre o velho e o novo sempre vai favorecer o novo no curto prazo, mesmo que o velho seja mais sólido. Lembre-se, o contraste cria ilusões. Não escolha o que parece melhor na comparação. Escolha o que realmente agrega valor quando você estiver sozinho com a sua decisão. 4. Efeito Halo e efeito Horn. Definição: é a tendência de deixar que uma única característica, seja ela positiva, Halo, que vem da auréola dos anjos ou santos, ou negativa, Horn, que refere-se aos chifres, sirva de filtro para todos os outros traços de uma pessoa. Criamos uma imagem coerente e simplificada, ignorando que seres humanos são complexos e cheios de contradições. Observação: existe um erro comum de achar que o efeito Halo se resume apenas à aparência. Embora a beleza seja um gatilho óbvio e imediato, qualquer traço marcante pode criar um Halo. Se você sabe que alguém é um excelente médico, pode assumir erroneamente que ele também é um ótimo pai ou um investidor prudente, ou seja, uma pessoa acima de qualquer suspeita. O título ou a competência em uma área vaza para as outras na sua mente. Exemplo 1. Halo. Um candidato a emprego chega extremamente bem vestido e fala com muita confiança. O entrevistador pode automaticamente assumir que ele é organizado, ético e proativo, mesmo sem ter visto provas dessas competências. A confiança do candidato criou um halo que impede o recrutador de ver possíveis lacunas técnicas. Exemplo 2. Horn, política e imagem.
Um candidato político tem uma aparência descuidada, uma voz irritante ou não possui um modo de falar polido. Por causa dessa impressão negativa inicial, os eleitores podem assumir automaticamente que ele é incompetente, desonesto ou desqualificado para o cargo. O chifre da aparência ou da falta de carisma cega as pessoas para as propostas técnicas ou para a experiência administrativa real do candidato. Implicação. Esse viés destrói a meritocracia e a justiça. Neles podemos promover pessoas charmosas que são incompetentes e nos apaixonamos por pessoas com alguma característica notável, mas que são mau caráter, enquanto podemos ignorar pessoas talentosas que apenas não possuem o brilho inicial que o nosso cérebro procura. Como evitar? Segmente sua avaliação. Ao julgar alguém, avalie cada característica separadamente. Ele é um ótimo orador, mas como é o trabalho técnico dele? Cuidado com a primeira impressão. Reconheça que seu cérebro quer fechar um diagnóstico rápido sobre quem é bom e quem é mau. Force-se a procurar evidências que contrariem sua primeira impressão. O princípio da complexidade. Ninguém é 100% santo ou 100% vilão. Se você só vê qualidades em alguém a partir de uma característica, você está sob o efeito Halo. Se só vê defeitos, está sob o efeito Horn. E lembre-se, uma única luz não ilumina o caráter inteiro, assim como uma única sombra não define uma alma. Não confunda a embalagem com o conteúdo, nem o erro com a pessoa. 5. Viés da representatividade. Definição. O viés ou heurística da representatividade é um atalho mental onde o cérebro julga a probabilidade de um evento ou situação com base no quão semelhante ele é a um estereótipo ou protótipo existente na mente. Em vez de analisar dados e estatísticas, taxas básicas, as pessoas baseiam-se em histórias ou aparências que parecem fazer sentido, o que frequentemente leva a erros de julgamento. Exemplo 1. O perfil versus a estatística. Imagine alguém descrito como muito inteligente, mas tímido, organizado e detalhista. Se eu perguntar se é mais provável que essa pessoa seja um bibliotecário ou um vendedor, a maioria diria bibliotecário. O erro é que, estatisticamente, existem milhares de vendedores para cada um bibliotecário. A probabilidade real diz que ele é vendedor, mas seu cérebro ignora os números, porque o perfil dele representa melhor a imagem de um bibliotecário. Exemplo 2. O sucesso por semelhança. Um investidor decide colocar dinheiro em uma nova startup de tecnologia só porque o fundador usa camiseta preta, é jovem e fala de forma disruptiva, parecendo-se com o perfil de Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Ele ignora que os dados financeiros da empresa são ruins, focando apenas na semelhança visual com casos de sucesso do passado. Implicação. Esse viés nos torna escravos de clichês. Nós paramos de olhar para os dados reais e passamos a tomar decisões baseadas em aparências, o que reforça preconceitos e nos faz cometer erros graves em contratações, investimentos e julgamentos de caráter. Como evitar? Consulte a taxa base. Sempre que identificar um perfil, pergunte-se, estatisticamente, o que é mais comum nesse cenário? Ignore a embalagem. Tente separar a descrição da pessoa da probabilidade do evento. O fato de algo parecer verdade não o torna verdade. Peça os dados. Em decisões de negócio ou saúde, não confie em casos que parecem com o seu. Olhe para os números e para o contexto específico. Lembre-se, não confunda a semelhança com a realidade. O fato de algo se parecer com seu estereótipo não significa que ele pertença a ele. A lógica deve vir antes da intuição. 6. Viés de incentivos extrínsecos. Definição: é a tendência de acreditar que as outras pessoas são motivadas apenas por recompensas externas, dinheiro, bônus, notas ou status, enquanto acreditamos que nossas próprias ações são movidas por fatores internos, como propósito, paixão ou o desejo genuíno de aprender. Nós subestimamos a profundidade emocional dos outros e superestimamos a nossa. Exemplo 1. Trabalho e concorrência. Ao disputar uma vaga de emprego, você sente que escolheu aquela empresa porque se identifica com a missão dela e quer fazer a diferença. No entanto, ao olhar para os outros candidatos, o seu cérebro sugere que eles estão ali apenas pelo salário ou pelos benefícios. Você se vê como um idealista e os outros como mercenários. Exemplo 2. Educação e esforço.
Na faculdade ou na escola, você se considera um aluno aplicado, porque tem uma sede de saber e valoriza o conhecimento. Ao mesmo tempo, julga que seus colegas só estudam para passar na prova ou para conseguir o diploma. Esse viés nos faz acreditar que somos os únicos que realmente se importam com o que está sendo feito. Implicação. Este viés promove uma visão cínica e distorcida da humanidade. Em cargos de liderança, isso é perigoso. O gestor passa a usar apenas a cenoura e o chicote, recompensa e punição, ignorando que as pessoas também buscam autonomia e propósito. Ironicamente, ao tratar os outros como se eles só ligassem para o dinheiro, você acaba destruindo a motivação real que eles poderiam ter. Como evitar? Pratique a simetria. Lembre-se que o eu do outro é tão complexo quanto o seu. Se você tem valores, é estatisticamente provável que as pessoas ao seu redor também tenham. Mude a pergunta. Em vez de perguntar o que ele ganha com isso, tente perguntar o que é importante para ele nesta tarefa. Humanize sua equipe ou círculo. Reconheça que o desejo de ser útil e de aprender é uma característica biológica humana, não um privilégio exclusivo seu. Lembre-se, não projete nos outros uma ganância que você não aceita em si mesmo. O propósito que move o seu coração também pode estar batendo no peito de quem você julga. 7. Viés de autoridade. Definição: é a tendência a atribuir maior precisão ou valor à opinião de uma figura de autoridade, independentemente do conteúdo real do que está sendo dito. Nós tendemos a seguir cegamente ordens ou conselhos de quem possui títulos, uniformes ou cargos elevados, suspendendo o nosso próprio julgamento crítico. Esse viés pode se derivar numa transposição da falácia do apelo à autoridade. Exemplo 1. Saúde e jalecos. Um paciente aceita um tratamento agressivo ou duvidoso sem fazer perguntas, simplesmente porque o médico tem vários diplomas na parede. O título do médico atua como um bloqueio para a lógica do paciente, que deixa de buscar uma segunda opinião ou de questionar os riscos. Exemplo 2. Corporativo. Em uma reunião de empresa, o CEO sugere uma ideia que todos percebem ser inviável ou arriscada. No entanto, ninguém se manifesta. O viés de autoridade faz com que os subordinados assumam que ele deve saber de algo que eu não sei, levando o grupo ao erro por puro respeito à hierarquia. Implicação: é a base de grandes desastres históricos e organizacionais. Quando paramos de questionar a autoridade, permitimos que erros individuais se tornem catástrofes coletivas. A obediência cega é o oposto do pensamento crítico. Como evitar? Foque no o que, não no quem. Avalie a ideia pelo seu mérito lógico, não pelo cargo de quem a proferiu. Crie um ambiente de questionamento. Se você estiver em uma posição de autoridade, peça ativamente para que as pessoas encontrem falhas nas suas ideias. Lembre-se, da falibilidade, todo especialista é um ser humano sujeito aos mesmos vieses que estamos estudando aqui. O jaleco não protege ninguém do erro. Lembre-se, a verdade não precisa de um título para ser real, e uma mentira não se torna verdade só porque foi dita por alguém importante. Questione sempre. E aqui encerramos a parte 3 da nossa série de heurísticas e vieses cognitivos. Se este mergulho no universo da mente abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza o conhecimento e se inscreva no canal. Teremos uma longa série, então aguarde as partes seguintes, onde reuniremos a maioria dos vieses para compor o seu kit de ferramentas mentais. Agora eu quero ouvir você. Qual desses vieses você mais percebe no seu dia a dia ou em si mesmo? Compartilhe seu relato nos comentários. Detalhe sua experiência. É essa troca que transforma um vídeo em uma comunidade de aprendizado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. O pior erro
é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!